Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Rômulo de Souza Mesquita. Ele é mestre em Poder Legislativo pelo CEFOR, da Câmara dos Deputados, e diretor administrativo da Câmara dos Deputados. E também com Nelson Gomes dos Santos Filho, doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia e professor do CEFOR da Câmara dos Deputados. Nesse episódio, nós falamos sobre o artigo Parcerias Público-Privadas em Casas Legislativas, Possibilidades e Desafios, que Rômulo e Nelson escreveram em coautoria para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Rômulo de Souza Mesquita. Ele é mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação e Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR, e é diretor administrativo da Câmara dos Deputados. Com ele, nós também recebemos Nelson Gomes dos Santos Filho. Ele é doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia e é professor do programa de mestrado em Poder Legislativo também do CEFOR. Nelson, Rômulo, muito obrigado por topar conversar conosco. Bom dia, Maurício. Bom dia, Nelson. Primeiro, eu quero agradecer à Escola Paulista de Contas Públicas pelo convite para participar desse podcast e falar um pouquinho sobre parcerias público-privadas em um ambiente um pouco diferente, que é o Poder Legislativo. Quero também agradecer ao Dr. Nelson, que é meu parceiro nesse artigo e foi meu orientador da minha dissertação de mestrado. É um grande prazer dividir esse espaço com você, Nelson. Obrigado, Rômulo. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rômulo, novamente. É um prazer, Maurício, estar aqui colaborando com vocês, ou com o Pod Contas. Eu acho que é uma iniciativa bastante interessante das escolas de governo em geral, né, estarem mais acessíveis ao público. E o Pod Contas, eu acho que expressa exatamente essa intenção, né, e essa direção da Escola Paulista de Contas Públicas em se comunicar mais com o público. Então, estamos aqui à disposição para contribuir com um pouquinho, né, de conhecimento e falar um pouco dessa nossa experiência de PPPs no Legislativo. Exatamente, como vocês adiantaram, hoje a gente vai conversar sobre o artigo que vocês escreveram para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, que está disponível, inclusive o link está na descrição do episódio, o artigo PPPs em Casas Legislativas. Nós aqui no Pod Contas, pessoal, a gente tem gravado vários episódios sobre PPPs, os últimos aí, tem alguns episódios sobre PPPs já, um tema super atual e que tem ganhado cada vez mais relevância no Brasil e também em âmbito estadual, em âmbito municipal. Agora parece que a hora dos municípios, vários municípios aumentando a quantidade de PPPs, e hoje a gente tem esse tema ainda mais inovador, ainda mais diferente. Assim, eu confesso que não tinha lido ainda sobre esse tema específico, PPPs em casas legislativas. Tinha visto PPPs na área de infraestrutura, até PPPs na prestação de serviço público também tem ganhado relevância na área de educação e saúde, mas em casas legislativas eu acho que vocês são pioneiros, Rômulo e Nelson, vocês são pioneiros em discutir esse tema. Então, eu li o artigo, achei também, além de elevada qualidade, tem esse ponto especial de ser inovador, de vocês serem pioneiros em escrever sobre isso. Para começar, queria falar exatamente sobre isso, porque quando a gente pensa em PPP, a gente pensa mais em poder executivo, justamente pela questão de ser o responsável pela maior parte da prestação de serviço público no Brasil. Mas como é que é essa possibilidade legal de se fazer PPPs no âmbito dos demais poderes? Como que funciona? Bom, Maurício, a resposta a essa pergunta é o foco do artigo, né, e também do meu trabalho de mestrado. Embora originalmente o modelo de PPP tenha sido direcionado para contratações no Poder Executivo, além do Poder Legislativo, já surgiram tentativas de viabilizá-la também no Poder Judiciário.
provocando inclusive sua discussão no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. A resposta passa necessariamente pelo conceito de PPP no direito brasileiro. Então, a Lei 11.079 de 2004 trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente relacionado ao rol das concessões, as figuras das parcerias público-privadas patrocinadas e as administrativas. Quando se fala em PPP no Brasil, logo se pensa no pagamento de tarifas, como as que remuneram as concessionárias, que cuidam de rodovias, e outros serviços economicamente viáveis. Há, porém, serviços com pouco retorno econômico e os que não têm nenhum retorno, mas que o Estado tem interesse em oferecê-los ao cidadão. O primeiro caso se trata da PPP patrocinada, que são concessões que envolvem contraprestação do parceiro público, complementando a tarifa cobrada pelo parceiro privado. Já a PPP administrativa, foco desse artigo, é o contrato de prestação de serviço em que a administração pública seja usuária direta ou mesmo indireta, ainda que envolva a execução ou fornecimento de instalação de bens. Esse modelo, tendo em vista suas características, seria o mais indicado para o desenvolvimento de PPPs das duas instituições estudadas e também do Poder Judiciário. Voltando à pergunta sobre a possibilidade dos demais poderes realizarem PPPs, em 2015, essa questão, como eu falei, chegou ao Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, a Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão instou o CNJ sobre a possibilidade de formalizar PPPs para a construção e aparelhamento de fóruns e comarcas no interior do Estado. Apesar do relator, o conselheiro Paulo Tamborini, reconhecer o mérito da estruturação de PPP no Judiciário, seu voto acabou sendo vencido pelo voto vista do ministro Aires Brito, que divergiu quanto ao mérito, ou seja, negou a possibilidade do Poder Judiciário firmar PPPs para o desempenho de atividades meio. O primeiro argumento que o ministro utilizou foi que a lei de PPPs ela se refere à administração pública em vários dispositivos da lei grafada com iniciais maiúsculas, e que, por isso, sua utilização estaria restrita ao Poder Executivo. Inferindo dessa forma que os outros poderes, não só o Judiciário, mas o Legislativo também, não poderiam realizar PPP. Falando isso tudo porque é importante para o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui. Na sequência, o voto do ministro desenvolveu um segundo argumento vinculando a figura do usuário dos serviços públicos ao da missão do Poder Judiciário. Ele meio que misturou concessão comum com a concessão administrativa, porque ele considera o Poder Executivo, considerou na época, o único poder estatal voltado para o atendimento das necessidades tão permanentes quanto coletivamente sentidas pelo cidadão. Os dois argumentos provocaram muitas críticas de especialistas, inclusive de Lavourinha, que eu trago no meu artigo. Primeiro, no rigor hermenêutico, que não ajudou em nada para oferecer uma solução para o Poder Judiciário e ofertar para os cidadãos um serviço judiciário de melhor qualidade e com mais dignidade. E o segundo, ele delegou que a PPP administrativa, na verdade, ela não significa delegar para a iniciativa privada o mistério das atividades típicas judiciais, mas apenas a atividade meio, como, por exemplo, as que envolvem a conservação predial, e o suporte de serviços de informática. No TCU, entretanto, o Instituto da PPP foi recomendado, isso em substituição à utilização de um outro instituto, que é o de locação sob medida, isso no voto de lavra do ministro Benjamin Zinler. E por ser mais vantajosa economicamente e com ganhos de gestão para a administração pública.
Diante desse impasse, o Poder Judiciário, atento, que estava se organizando internamente para estruturar sua PPP, julgou mais prudente o encaminhamento de alteração legislativa da Lei 11.079 de 2004, incluindo o Poder Legislativo no rol dos autorizados a estruturarem uma PPP, e que se concretizou com a Lei 13.137 de 2015. Hoje, legalmente falando, além do Poder Executivo, apenas o Poder Legislativo pode realizar PPP. Em que pese toda essa polêmica da decisão do CNJ proibindo o Judiciário de sua utilização, apesar dos possíveis ganhos de qualidade como um todo na prestação judicial. Ótimo, bem legal, Rômulo. Isso realmente é uma questão interessante para se analisar, um bom ponto de partida, que o judiciário é um outro poder que já está discutindo a questão, um debate, né, pelo visto, tem gente achando que pode, gente achando que não pode, então já é um debate intelectualmente interessante e desafiador. Um outro ponto que eu acho que faz parte também desse coração do artigo, falando sobre PPPs, a estruturação de PPPs, né, são os fatores críticos de sucesso. Vocês exploram bem esse ponto no artigo e queria saber se vocês podem também explorar aí um pouquinho para os nossos ouvintes, falar um pouco mais sobre eles. Claro, Maurício, realmente é um dos pontos-chave aí do nosso artigo, né? E vem das experiências internacionais em PPP, sobretudo nos países europeus, como Reino Unido, Portugal e Espanha, e fomentaram estudos e a identificação de diversos fatores críticos que interferiam no bom desempenho do longo ciclo de uma PPP. Ou seja, são áreas da estruturação do projeto que devem ser tratadas, ainda na fase pré-contratual, com muita atenção e cuidado, para que os resultados almejados sejam favoráveis ao longo dos 10, 20, 30 anos do contrato de PPP. E com isso o gestor possa alcançar os objetivos do projeto. Nas PPPs de infraestrutura, por exemplo, que é o foco desse estudo, os principais fatores críticos identificados para o sucesso dos projetos são 9. A boa estrutura de governança, a existência de um marco regulatório favorável, a disponibilidade de recursos no mercado financeiro, o ambiente econômico favorável, consenso político, racionalidade técnica e política, transparência e accountability, capacitação institucional e seleção do parceiro. Foram exatamente esses fatores críticos de sucesso, portanto, que nortearam toda a pesquisa documental que nós fizemos e também as entrevistas com os gestores das casas legislativas, no sentido de tentar identificar se esses fatores críticos de sucesso foram considerados ou atendidos na estruturação das etapas que cada uma das instituições percorreu em seus projetos. Ótimo, muito importante fazer essa análise para ter um projeto bem sucedido, né? Um projeto de PPP bem sucedido. Outro ponto assim, muito importante do artigo, que eu acho que também é um pouco da cereja do bolo do artigo, já que está lidando justamente com as PPPs no âmbito do Poder Legislativo, são os estudos de caso, né? De duas casas do Poder Legislativo que empreenderam projetos de PPPs, certo? Que são a Câmara Federal, Câmara dos Deputados em Brasília, e também a Câmara Municipal em Recife. E aí, os nossos ouvintes também devem estar curiosos, assim como eu, para aprofundar esse ponto. Como que foram os projetos desenvolvidos por essas casas legislativas? Então, olha isso. A ideia de iniciar o projeto de parcerias público-privado no âmbito do Poder Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados, surgiu, na verdade, das tentativas frustradas de construção do anexo 4B, um dos prédios aqui do complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília.
Ao longo de anos, vários projetos foram elaborados a pedido das diferentes gestões da mesa diretora, né? Passados 8 anos da primeira tentativa de licitação, em 2014, a construção do prédio voltou para a agenda da casa. Novos estudos foram realizados, mas a licitação nos moldes da 8.666 não se concretizou novamente, porque, à época, o então candidato à presidência da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, havia solicitado estudos preliminares à alta gestão da casa para a possível formalização da primeira PPP do Poder Legislativo brasileiro. Com isso, houve uma sinalização favorável do mercado, por meio de apresentação de uma manifestação de interesse privado, né, a MIP. O país, nessa época, sobretudo em alguns estados, né, em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, vivia uma tendência crescente de olhar para a PPP como uma forma de viabilizar, com maior velocidade, melhorias na infraestrutura de forma geral. O empreendimento ampliaria o complexo arquitetônico da Câmara em aproximadamente 70%, com a construção de não apenas aquele prédio que estávamos tentando licitar, mas de mais 3 prédios que completaria o complexo arquitetônico. Então seria um projeto bem grande. Além disso, modernizaria os espaços, né, e o modelo de prestação de serviços, agregando eficiência da iniciativa privada aos serviços da rotina dos parlamentares, servidores e visitantes. Essa seria, portanto, a maior obra do Legislativo desde a transferência do poder para Brasília. A escolha política pela utilização do instrumento de PPP residiu, portanto, nessa possibilidade, né, de dividir os riscos envolvidos com a iniciativa privada, já que a Casa não possuía recursos técnicos e orçamentários suficientes para a execução do projeto em sua completude. Além disso, o contato com o ambiente de boas práticas e de inovação dessa parceria, nós tínhamos a certeza que seria benéfica para a Casa Legislativa e suas entregas para a sociedade. Então, estávamos muito estimulados por esse projeto, né? A partir desse contexto, o estudo de caso teve como parâmetro os fatores críticos de sucesso que nós, né, percorremos aí na pergunta anterior. Eles, né, aqueles 9 fatores críticos de sucesso, foram agrupados em 3 blocos de variáveis e perguntas foram elaboradas para serem utilizadas na pesquisa documental, né, responder com a pesquisa documental e com as entrevistas, que no caso da Câmara foram feitas para 8 gestores que atuaram diretamente na estruturação da PPP aqui da Casa. Na Câmara dos Deputados, o processo avançou por quase toda a etapa pré-contratual da estruturação de sua PPP, Maurício, chegando até a fase de recebimento de propostas, né? Entre as principais conclusões relatadas, né, pelos entrevistados e também verificada pela documentação, foi que a decisão de realizar os estudos foi política e que no início do processo havia de modo geral estabilidade e consenso entre os parlamentares. A transparência no início foi muito reduzida, pois não se sabia o real escopo do projeto. A equipe estava preparada para um outro modelo, né? E por isso não houve tempo suficiente para elaborar o projeto básico antes do anúncio oficial do início dos estudos, o que afetou, meses depois, na credibilidade, em parte, da empreitada. Por isso, o projeto, não sei se você se lembra, foi até apelidado de Parla Shopping. Então, após o anúncio oficial, a instituição aprimorou os mecanismos de transparência, mantendo página no sítio eletrônico da instituição, inclusive dedicada para comunicações, publicação de normativos, troca de informações com os interessados. Com relação aos procedimentos para a escolha do parceiro, houve publicação do procedimento de manifestação de interesse, que é uma das fases, né, que a lei exige, com anteprojeto arquitetônico,
com publicação de avisos de prorrogação de prazos para a entrega dos estudos, né, o que conferiu uma ampla participação dos atores da iniciativa privada. Não houve estudos de custo-benefício ou orçamentários prévios, né, por conta do curto espaço de tempo. A equipe técnica desenvolveu uma metodologia para obter o preço público comparado, mas os estudos para modelagem econômica, financeira e jurídica, que são fundamentais, seriam desenvolvidos e entregues pelas próprias empresas autorizadas, que foram 6 na época. A possibilidade legal do Poder Legislativo Federal realizar PPP foi consolidada com a alteração que nós falamos anteriormente da Lei 11.079, né, conferiam essa autorização para que as casas legislativas realizassem PPP. O corpo técnico recebeu uma capacitação básica em gestão de PPP, mas insuficiente para estudos mais complexos, né, quando recebêssemos essas propostas da iniciativa privada. Os entrevistados apontaram alguns fatores políticos como os maiores facilitadores para a promoção, né, da alteração legislativa que foi realizada. Então, o fator político foi muito importante para que essas alterações legislativas fossem realizadas e num curto espaço de tempo. Esse mesmo fator político, por ironia, também foi apontado como um dificultador, pois quando a força política do presidente da Casa se deteriorou na época, o projeto também foi interrompido. Além disso, o tempo disponibilizado para os técnicos realizarem esse projeto, como já dito, foi insuficiente, que dificultou sua apresentação e engajamento da sociedade, que é muito importante obter esse engajamento. Isso foi um ponto de atenção também levantado no estudo. E, por fim, a atuação dos servidores também foi contraditória, né? Os técnicos que atuaram diretamente no projeto foram colaborativos e eficientes, ao passo que servidores de setores que não trabalharam diretamente dificultaram a obtenção de informações necessárias para o desenvolvimento do estudo. Por fim, a avaliação final foi positiva, pois a instituição avançou em uma expertise que ainda não detinha e, por isso mesmo, motivaram-se a iniciarem um outro projeto para uma possível PPP para o fornecimento de energia elétrica, em conjunto com o Senado Federal, que já está em curso. Isso é bem legal, né? Essa experiência da Câmara. Eu queria, Maurício, falar um pouquinho dessa experiência, da outra experiência, do outro caso, que é o da Câmara Municipal de Recife. Mas antes eu queria só ressaltar um ponto que é interessante aí, que você também já destacou antes, Maurício, que você chamou de cereja do bolo. Eu diria que exatamente esses estudos de caso são a cereja do bolo do artigo, porque é nos estudos de caso que a gente tentou verificar, né, avaliar os fatores críticos de sucesso, que você também já perguntou, o Rômulo já colocou bem, explicou bastante sobre esses fatores críticos de sucesso. Então, o legal é isso, né, do artigo, é você ver a conjunção, né, entre a parte teórica e o que se viu na prática nos dois casos, né? O caso da Câmara Municipal de Recife, ele avançou um pouco menos, né? Foi uma experiência um pouco mais incipiente que a da Câmara, mas ainda assim foi um caso que ofereceu observações importantes, né, para fazer essa comparação e a síntese que resultou na pesquisa. Então é sempre legal, né? Se você tem dois casos, né, fica melhor a análise do que quando você tem apenas um caso, né? Com dois casos você pode fazer o confronto das variáveis de análise e, com isso, chegar a conclusões um pouco mais claras, né, em relação à situação. Um primeiro ponto de semelhança, inclusive, entre a experiência da Câmara Municipal de Recife e a da Câmara dos Deputados é que essa também foi uma PPP pensada para atender a questão da estrutura física, né? O objetivo era construir uma nova sede e contratar serviços administrativos necessários ao funcionamento dessa sede.
curiosamente, a sede da Câmara Municipal de Recife é da mesma época, né? É da década de 60, é da mesma época das edificações principais da Câmara dos Deputados, né? Então, ambas necessitando de reformulações, né, físicas, na sua estrutura física. Em relação aos fatores críticos de sucesso que se pôde observar, a existência de um compromisso político forte, né, em torno da PPP, um compromisso que se materializou primeiro em uma lei municipal de iniciativa da própria Câmara, criando o Fundo Especial da Câmara Municipal do Recife. Esse fundo especial foi criado justamente com o objetivo de viabilizar a PPP, né? É uma necessidade, é um requisito para a viabilização da PPP. E logo em seguida, um mês depois, aí já houve uma aprovação de outra lei, também no âmbito municipal, só que dessa vez de iniciativa do Executivo Municipal, que foi a Lei Municipal de PPPs, né? A lei que definia as regras e procedimentos para a estruturação e gestão de PPPs no município de Recife. Então, isso demonstrou o compromisso político que havia naquele momento, e, inclusive, em conciliação com o Executivo Municipal, né? Agora, eu diria que esse ponto foi o ponto central, né, que se pôde verificar na experiência da Câmara Municipal do Recife, porque quando você vai olhar os demais fatores críticos de sucesso, você percebe que eles avançam um pouco menos. Então, por exemplo, em relação à questão da transparência, accountability, essa transparência se resumiu às publicações em diário oficial da legislação relativa ao fundo e também as publicações do planejamento orçamentário do município, destinando, né, recursos para o fundo criado, esse fundo especial criado. Em relação a outras variáveis técnicas, né, a existência de legislação, nós já falamos, foram aprovadas essas duas leis, mas, por outro lado, em relação à capacitação institucional, não houve investimentos da instituição para capacitação de servidores e nem mesmo para a criação de uma unidade administrativa na casa que fosse cuidar disso, especializada para cuidar de PPPs. Em relação ao relacionamento com parceiros privados, que é outro fator importante de sucesso, não se observou uma sondagem formal do mercado, né? Pelo contrário, a sondagem foi apenas informal e não houve, portanto, a adoção daqueles procedimentos próprios da PPP, né? de comunicação ao mercado. E com relação já falando aí dos resultados, aos fatores facilitadores e dificultadores, se percebeu que o principal fator facilitador, de forma idêntica ao que aconteceu, inclusive, na Câmara, foi a vontade política, combinada com a facilidade da instituição, da Câmara de Recife, de conduzir as alterações legais que eram necessárias, né, tanto a formalização quanto ao restante do empreendimento, né, da condução da PPP. E também, de forma idêntica à Câmara, esse mesmo fator político que aparece de um lado como facilitador, ele também se mostra como um dificultador, porque há necessidade da continuidade do consenso político, né? E é uma coisa interessante observar que os mandatos, em geral, né? Os mandatos nas casas legislativas, seja nas casas federais, como Câmara e Senado, quanto nas estaduais e municipais, os mandatos de presidente normalmente duram 2 anos. E, em alguns casos, podendo haver essa recondução, mas por, no máximo, mais 2 anos, né? Então, assim, essa continuidade política é essencial, né? Diferente, por exemplo, do mandato de presidente da República, que é um pouco, ou de governador, que é um pouco mais longo, né? Então, você vê
que a necessidade do consenso é ainda maior no caso do Legislativo. E também foi apontado como fator dificultador as questões de ordem financeira. Claro, a gente está tratando de um município e portanto, tem umas maiores restrições com relação à definição orçamentária, né, alocação de recursos, e necessidade de um tempo, portanto, para capitalização e condição, né, de ter o recurso orçamentário necessário para iniciar a implementação da PPP. Então, em síntese, é o que nós vemos entre as experiências da Câmara e da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados e da Câmara Municipal de Recife. Perfeito, Nelson, muito interessante aí, gostei muito dos dois casos, é realmente importante, ainda mais como você colocou, para comparar dois casos diferentes, até em âmbitos diferentes, né, uma casa federal e uma casa municipal, acho que enriquece muito o trabalho. Além desse pioneirismo, tem esse ponto também muito relevante para analisar, para ver se há algum tipo de padrão ou se não há, as semelhanças, as diferenças. Exatamente. E é isso que enriquece, né? É isso que... Com certeza. Que assim, faz com que você aprofunde o entendimento dos casos e consiga projetar isso para casos futuros, inclusive, né? Eu acho que ajuda até quem estiver planejando um novo, né? Quem for planejar alguma coisa, ter isso em mente, ver o que é importante para realmente você ter um projeto bem sucedido, né? Porque ninguém quer começar um projeto e não terminar, né? Tem que começar e terminar com eficiência, com eficácia. Então, muito, muito interessante. Então, um último ponto que eu queria trazer agora é justamente sobre os achados da pesquisa. Quais as conclusões que vocês puderam ter em relação ao trabalho, né? Qual é possível e interessante para o Legislativo, então, empreender projetos de parceria público-privada? Isso, é uma excelente pergunta, Maurício, porque, como você estava falando há pouco, né, é interessante você refletir a partir do trabalho justamente esse ponto. Quais são as possibilidades e quais são os desafios a serem enfrentados por uma casa legislativa quando pensa em empreender uma PPP, né? Isso é super relevante. Então, assim, a conclusão que nós chegamos a partir da análise desses dois casos apresentados é de que sim, é algo possível e interessante para casas legislativas, mas, claro, com diversos aspectos que foram esses aí que nós falamos e que eu gostaria de sintetizar um pouco aqui. Em relação à possibilidade legal, foi inclusive objeto da sua primeira pergunta, já foi bem esclarecido pelo Rômulo que com essa lei, a 13137 de 2015, que alterou a lei das PPPs, essa discussão sobre legalidade, ela se dissipa, né? Então, o que antes não estava muito claro, tinha a ver com a administração pública escrito com letra maiúscula ou minúscula, então agora essa dúvida já está esclarecida e está bem explicitado na lei, de que o Poder Legislativo, né, tem essa capacidade, essa competência legal para realizar as suas PPPs, né? Em relação a possíveis ganhos, né, nós vemos que a PPP é uma boa possibilidade de viabilizar projetos de infraestrutura do Legislativo com uma redução de custos em relação a outras alternativas. Isso é bem relevante. Agora, a gente sabe que quando a gente fala em infraestrutura do Legislativo, construção de prédios principalmente, há muitas vezes um clamor público sobre a desnecessidade desses gastos, né? O Rômulo mesmo falou do apelido que essa iniciativa de PPP da Câmara recebeu logo no início, logo de cara, que é o Parla Shopping. Então, as pessoas gritam, mas para que mais investimento público para construir? Isso é para construir gabinete luxuoso para deputado, para senador, né? Mas, na verdade, não se trata disso. Essa reforma e melhoria nas edificações da Câmara,
é de fato, assim, eu diria, essencial, né, para oferecer condições não só para quem trabalha lá, os deputados e os servidores, né, mas também para as milhares de pessoas que circulam na Câmara todas as semanas, em condições normais, né? Claro que agora as condições de circulação estão mais restritas, mas em condições normais, no período de terça a quinta-feira, que é o forte do período legislativo, né, da semana legislativa, circulam milhares de pessoas que vão visitar, né, e participar nas comissões temáticas, no plenário, das discussões que estão acontecendo lá, e isso é super importante. É preciso garantir aos cidadãos essa possibilidade de circular pela casa e participar dessas sessões, no plenário e nas comissões, de forma a ter suas necessidades atendidas, né? Poder ter acesso aos restaurantes, poder ter acesso à biblioteca. Isso é fortalecimento também da democracia. Você disponibilizar condições para que o cidadão possa estar na Casa Legislativa e se enfronhar daquilo que está sendo discutido ali, participar desse debate, dessas discussões. Isso é super importante. Agora, claro que o planejamento e execução de uma PPP tem que levar em conta esses fatores que nós discutimos aqui, né? Eu destacaria aí as variáveis políticas. Esse compromisso político de longo prazo se mostrou, assim, altamente relevante nos dois casos, né? Isso se mostrou muito relevante. Eu falei agora há pouco da questão da presidência das casas, que dura normalmente 2 anos. Então, é preciso haver esse consenso político ampliado na casa, porque a gente sabe que uma PPP não é uma experiência de 4 nem 5 anos, são experiências de 20, 30 anos. Então, é preciso ter esse consenso assim, fortalecido. A questão da transparência foi um outro fator que, nos casos, se mostrou essencial. E é essencial porque dá legitimidade ao processo perante a sociedade, né? As pessoas ficam sabendo do que está acontecendo, e ao mesmo tempo que sustenta o compromisso político assumido. Então, essa transparência nós vemos como um fator essencial para ser observado. E um outro aspecto é a capacidade institucional. Conduzir uma PPP, como nós sabemos, é algo que exige uma capacidade técnica alta, então é preciso haver servidores nas casas com esse conhecimento técnico, com essa capacidade, essa competência para conduzir PPPs, e também pensar até na criação de uma estrutura organizacional especializada para esse fim. Isso é algo também que deve ser levado em conta. E, por fim, eu ainda destacaria a questão do ambiente econômico-financeiro, que é, sem dúvida, uma questão importante quando a gente fala de um investimento de tão longo prazo, né? A gente precisa ter sempre em mente que esse compromisso, que é de longo prazo, ele afeta o orçamento do órgão e do Estado, né? Por um longo período de tempo. Então, é preciso ter, de um lado, um ambiente econômico favorável, né, para atrair empresas que realmente estejam dispostas a investir em uma PPP, né, investir mesmo, né, não esperar apenas o investimento do Estado, mas que tenha condição de fazer algum investimento. E, de outro lado, é também importante considerar o equilíbrio fiscal do Estado, um equilíbrio tal que permita esse nível de endividamento de médio e longo prazo, tá? Mas, assim, finalizando a resposta, eu diria que, sem dúvida, se mostrou como uma boa alternativa, uma alternativa viável, mas que não pode ser uma decisão unicamente política, embora a decisão política seja importante, também é preciso considerar os demais fatores críticos de sucesso, tá? Então, é assim que nós vemos. Perfeito, realmente esses fatores são essenciais, e vamos ver se mais casas legislativas
desenvolvem bons projetos aí para termos mais estudos de caso no futuro. É algo que eu tenho gostado muito de conversar sobre PPPs, é que eu vejo que muitos projetos, como tem crescido muito esse debate, essa utilização de PPPs no Brasil, muitos projetos acabam tendo algum aspecto inovador, algum aspecto interessante, e eu acho que essa conversa aqui é a oportunidade de fazer essas boas ideias chegarem a mais pessoas, chegarem a mais órgãos e que possam se multiplicar, né, essas boas experiências para que a sociedade, né, os servidores tenham melhor qualidade de ambiente de trabalho, né, a sociedade tenha melhor prestação de serviços públicos. Então, que as PPPs sejam cada vez melhor utilizadas. E eu acho que o projeto de vocês, sem dúvida, né, o artigo abordou bons projetos e que inspirem outros gestores aí do Poder Legislativo, mas não só do Poder Legislativo, né? Talvez Poder Judiciário, talvez Sim. Outros aí também. Sem dúvida. Então, é isso. Rômulo, Nelson, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito também a submissão do artigo e reforçar aqui para todos os nossos ouvintes que o artigo, o link para o artigo está na descrição, o link para a revista completa, a revista Cadernos, a última edição, focadas em parcerias público-privadas e concessões, e também o episódio de outros podcasts também nessa temática de PPPs. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Maurício. Nós que agradecemos, Maurício. Obrigado pela oportunidade, meu querido. E obrigado ao Rômulo também pela oportunidade de participar desse trabalho, né? Eu que agradeço sua orientação, Nelson. Valeu, obrigado, viu, meu amigo? Forte abraço.